Bíblia, abra lá em Salmos 84. E enquanto você abre, eu queria aqui agradecer pela oportunidade que foi me dada aqui ao nosso bispo, nossa pastora Raíssa, aos nossos pastores. Queria saudar aqui os nossos pastores e agradecer pela confiança, tempo e dedicação de cada um, investimento dos nossos apóstolos, que se não fosse eles na nossa vida, eu não sei nem onde eu estaria agora. Se não fosse o investimento deles, a disposição de nos ajudar a pegar nas nossas mãos, estar ali nos direcionando. E diz assim a palavra do Senhor, Salmos 84, a partir do verso 5. Vamos ler a partir do verso 5, tá? Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Verso 7. Vão indo de força em força. Eu queria que você repetisse essa frase comigo. De força em força. De novo, igreja. Eu sei que não é de costume quem está aqui em cima fazer isso, mas eu queria que vocês me ajudassem. Eu queria compartilhar esse momento com vocês. De força em força. Amém. Cada um deles em Sião aparece perante a Deus. Coloca a sua Bíblia no seu assento, curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu quero aqui, ó Deus, colocar diante de Ti esta palavra. Eu quero aqui colocar diante de Ti a igreja, Deus. Quero colocar cada um, ó Pai, que aqui está. Pai amado, que não venha ser eu, mas venha ser o Teu Santo Espírito. Fala, ó Pai, com Teus filhos essa noite. Pai amado, que eles saiam daqui, ó Pai, transformados. Que eles saiam daqui, ó Pai, transbordando do Teu Santo Espírito. E que eles venham, ó Pai, entender, ó Pai, aquilo que o Senhor quer falar, ó Pai, com cada um nessa noite. Pai amado, que haja cura, que haja transformação, que haja renovo, que haja, ó Pai, transformação da mente. E que, ó Deus, nós possamos, ó Pai, viver um novo nível. Nós possamos viver, ó Pai, um nível de entendimento. Um nível, ó Pai, que o Senhor tem reservado para nós. Nós queremos viver, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Nós não queremos perder nenhuma porção, ó Deus. Nós queremos viver o Teu propósito, em nome de Jesus. Amém? Tome o seu assento. Quando o pastor Jonathan me falou domingo que eu iria estar ministrando, eu já vinha gerando essa palavra há mais ou menos um mês. Mais ou menos não, há um mês aí. Esse mês ele começou um pouco meio que turbulento, pastor Felipe. Sabe, mês passado eu fiz um propósito de oração, na qual eu orei 20 dias às 3 horas da manhã. Passei 20 dias e eu falei, mês que vem é o meio do mês, e esse segundo semestre eu vou entrar com o pé direito, vou entrar com as bênçãos do Senhor. Mas viver o propósito do Senhor, colher as bênçãos do Senhor, não é fácil, velho. Viver aquilo que Deus tem para nós não é fácil. E eu acho que esse foi o mês mais turbulento de toda a minha vida. De toda a minha vida. Quem está perto de mim sabe. E eu sou difícil. Eu estava conversando com o pastor Felipe vindo para cá. Eu falei, cara, é difícil um problema me tirar o sono. É difícil. Minha esposa está ali, ela pode falar. É difícil. E esse mês, cara, eu perdi o sono várias vezes. Problema em cima de problema. E eu lembrei daquela pregação do pastor Lucio, que ele falou que na vida dele ele resolve um problema, já tem outro. Não sei se vocês já viram. E aí ele já dá senha para outro e ele já tem 3 esperando. E eu falei, meu Deus, e dia 6 e o mundo caindo da minha vida, caindo na minha cabeça. E eu falei, cara, eu vou viver o que Deus tem para mim esse mês. E aí Deus me entregou essa palavra de força em força. De força em força. E eu fui ler e todas as vezes quando eu vou fazer uma palavra no meu devocional,
Eu não sei vocês, mas eu gosto de ler o versículo e eu gosto de ver o contexto do texto. Eu volto lá atrás e vejo o contexto, eu vejo o porquê daquela história, como é que chegou ali, por que foi falado, por que foi dito. E quando eu vejo esse salmo, para mim é uma maior das declarações de amor que tem na Bíblia. E o salmista, eu não queria entrar nesse assunto, mas o salmista que escreve, ele está declarando de uma forma tão inexplicável. Olha o que ele fala lá no verso 2: a minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. Você tem noção do que esse cara está sentindo? Meu irmão, minha alma desfalece diante do Senhor. E esse versículo ele veio a mim e eu falei, cara, eu tenho que me derramar mais. Eu não tenho que me apegar a problema, eu não tenho que me pegar a situação ruim, eu não tenho que me pegar a tempestade. Eu tenho que me colocar diante do Senhor. E o salmista ele vai dizendo, e ele lá na frente no verso 10 ele fala, vale mais um dia na tua presença do que outros 1000 lá fora. Cara, você tem noção do que é isso? Um dia, vale mais um dia na presença do Senhor do que outros 1000 lá fora. E eu não sei você, mas eu sei como é que é chegar aqui dentro dessa igreja, num culto como esse, abatido, cansado, machucado, desanimado. Eu sei e eu sinto que aqui o salmista ele tem esse mesmo sentimento. E no meio do culto, no meio do louvor, no meio da palavra, o Espírito Santo vai nos tomando, vai nos enchendo. E aí daqui a pouco eu já não lembro mais de problema, daqui a pouco eu já não lembro mais de situação ruim. E aí eu já estou cantando, já estou louvando, já estou declarando, já estou agradecendo. Porque eu entendo que até a tristeza, ela pula de alegria na presença do Senhor. E tudo muda, tudo se transforma. E esse texto ele é bem simples de ser compreendido. Que passando pelo vale de Baca. Para vocês que não entenderam, o vale de Baca é o caminho de chegada a Sião, Monte Sião, aonde o povo era levado a adorar, a cultuar naquela época. E a lei da época, a tradição da época, vai falar que ao menos os homens eram obrigados a ir 3 vezes a Sião, a subir 3 vezes a Sião. Na festa da Páscoa, na festa do tabernáculo e na festa de Pentecostes. Tem até um aqui, que é a mais conhecida, né? Talvez você vá, não sei. Zoeira. Mas, ao menos, os homens eram obrigados a ir essas 3 vezes, a subir para o Monte Sião, passar pelo Vale de Baca. E eu olhando esse texto, eu vejo que o povo está embaixo, Sião em cima, e no meio, o Vale de Baca. E você não vai ver na Bíblia, tá aqui os pastores, talvez eu estiver falando besteira, mas você não vai ver na Bíblia, em nenhum momento, falar que o povo desceu para ir ao templo. É sempre o povo subiu para ir ao templo, o povo subiu para ir adorar. Até o momento em que Jesus se encontra com a mulher samaritana, lá no livro de Mateus 4, Jesus ele se encontra com a mulher samaritana, e aí a mulher samaritana, Jesus está ali evangelizando, né? E aí ela vai falar, mas como? Porque se vocês adoram em cima e nós adoramos aqui embaixo. E aí você vai ver no decorrer da história que Jesus fala para ela, mas eu vim para isso, para que não tenha mais em cima, não tenha mais embaixo. Não seja mais num lugar entre 4 paredes, não seja na rua, não seja mais na sua casa, não seja mais na praça. Mas o que é importante não é o local, mas a quem vai ser adorado. O importante não é mais o aonde, mas a quem.
E mais à frente ele ainda fala: é chegada a hora que o meu Pai procuram adoradores que adoram em espírito e em verdade. Embaixo está o povo, em cima está Sião. E eu vou te falar algo: para subir para Sião tem que ter coragem, porque eu estou a todo momento tentando subir para Sião. Sião para mim é como se fosse a terra prometida, é o propósito, é onde aquele pessoal tinha para poder adorar e cultuar a Deus. E quando você se dispõe, talvez hoje você veio direto do serviço, alguns passou em casa, tomou banho, outros não. Tomou banho nem é sábado, né? Outros não, passou um perfume. Mas você queria chegar aqui hoje. Eu sei que você enfrentou algo para chegar aqui hoje. Assim como aquele povo, quando eles subiam para o Monte Sião, existia um lugar chamado Vale de Baca. E para ir para Sião, tinha que passar pelo vale. E não é algo que é opcional passar pelo vale. Não é algo que, hoje eu vou para Sião, eu vou passar pelo vale. Não, hoje eu não vou passar pelo vale. A passada pelo vale, quando você está sentido ao seu propósito, ela é obrigatória, não é opcional. E talvez alguém queira ir para Sião e não quer passar pelo vale. E aí você me pergunta: que vale é esse? Esse vale era o deserto do povo. Você conhece alguém que quando você convida ela para vir à igreja, chega e fala bem assim: Tiago, vamos para a igreja hoje? Ou senão: Tiago, como é que você está? Rapaz, ora por mim, estou na prova. Estou na prova. Você convida: rapaz, tem uma que eu adoro essa. O diabo está furioso. Ora por mim que o diabo está furioso. Qual é sujo? Tem até, como é que é aquele trem do Instagram lá que você coloca o filtro, né? O diabo está furioso, o cão é sujo. Aqui em Águas Claras não vai ter não, tá, gente? Só em outros lugares por aí. Mas eu queria te falar, porque essas pessoas olham para o deserto, olham para o vale, para um momento difícil, achando que foi Satanás que colocou eles lá. Mas eu vou te falar, e aí talvez seja até uma decepção para você: não foi Satanás que colocou eles lá. Não é Satanás que nos leva para o vale, não é Satanás que nos coloca em tempos difíceis. Quem nos coloca em tempos difíceis é Deus. Quem nos leva para o vale é Deus. Mateus 4. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito para o deserto. E através dessa história, eu vejo que Deus me leva. E o diabo, ele pode até estar lá para me tentar, mas ele não tem autoridade nenhuma para me levar para o vale. Ele pode até estar lá para me provar, para me colocar à prova, mas ele não tem autoridade nenhuma para me levar para o vale, porque o vale ainda é a melhor escola de Deus para as nossas vidas. Talvez você está olhando para o vale, para o deserto, como um lugar de prova. Mas eu vejo Deus falando que você está no deserto, você está no lugar de prova, não está bom. Mas eu sou aquele que mando chuva, que eu mando nuvem no dia de sol. Eu sou aquele que manda coluna de fogo à noite. Eu sou aquele que manda maná todos os dias para te sustentar.
Ei, deixa eu te falar algo. Foram 40 dias aquele povo caminhando no deserto. E Deus mandando nuvem de dia, coluna de fogo à noite, mandando maná, tá com sede. Moisés dá uma cajadada na pedra, mata a sede do povo. No deserto, não irá nos faltar o sustento. E Deus, Ele está hoje colocando a mão dele e está te sustentando e está falando: eu sou contigo neste deserto, eu sou contigo nesta prova, eu sou contigo neste momento difícil, eu sou contigo. Deixa eu te falar algo. Você está no deserto, mas é Ele que te sustenta. Está no deserto, mas é Ele que te guarda. Está no deserto, mas é Ele quem te livra. Eu vou te falar algo. Moisés, ele era tão apegado com que Deus estava com ele naquela prova, naquele deserto. Êxodo 33, Deus fala: pode ir, Moisés, que eu não vou com vocês. Moisés, se eu for com vocês, eu vou matar, porque esse povo reclama demais, esse povo chora demais. E Moisés vira para Deus e fala: Senhor, se tu não fores, nós não nos mande ir. Se tu não deres um passo conosco, eu não darei um passo sem ti. Se tu não caminhar com a gente, eu não caminharei sem ti. Olha só, o cara está no deserto, o cara está perdido. Deus colocando a prova, mas ele sabia quem Deus é. Ele sabia que no momento que o povo chorasse por carne, ele ia mandar carne, o cara ia se entupir de comer carne. Que no momento que o povo reclamasse porque o sol está quente, ele ia mandar a nuvem para tampar o sol. Que a noite ia estar frio, ele ia mandar a coluna de fogo para aquecer. Deixa eu te falar algo. No deserto tem comida e tem sustento. Essa noite eu quero que você saia daqui amando o deserto, mas entendendo que ele é passageiro, que ele não é permanente, entendendo que ele é apenas um lugar onde você foi levado para ser transformado, para ser forjado e trabalhado para viver o que Deus tem para você. De força em força. Ir para Sião não é fácil. Eu sou um cara assim, eu sei que tem muita gente que é doida aqui, mas e tem gente que é doida igual eu. Eu sou um cara que eu larguei tudo. Larguei emprego fixo, eu tinha um emprego bom, não era um emprego ruim, para viver trabalhando o meu sustento na minha empresa. Hoje eu tenho uma empresa. Mas para muita gente, pastor Felipe, quando eu larguei, muita gente me julgou. Muita gente falou: cara, você é louco, você tem um potencial de crescimento nessa empresa. E eu tenho um N testemunho que eu já fui mandado embora num dia à noite, no outro dia de manhã a pessoa me ligou, não sei como que ela sabia que eu estava desempregado. E Deus nunca me deixou faltar, nunca me deixou passar por necessidade. Está aqui o pastor Felipe. O pastor Felipe é outro também que largou tudo. Contou o testemunho dele quinta-feira não, domingo. Largou tudo para viver. Hoje ele tem 3 empresas. Foi fácil, pastor Felipe? Mas não é Sião, não é a promessa. Para mim é fácil sair do emprego e hoje ser empresário. Não é, cara. Quando eu olho e digo que é fácil, é porque eu não estou disposto a viver a caminhada que ele viveu, o propósito que ele viveu.
Pastor Dani é outro na área dos concursos. Passou nos concursos. Pergunta para ele. É uma maravilha trabalhar no concurso público, 6 horas por dia. Uma maravilha. Mas pergunta para ele se foi fácil. 3h30. Tá vendo? Sião, irmão. Sião, na terra prometida. Trabalhar 3h30 por dia. É a promessa de Deus. Mas pergunta para ele se foi fácil estudar. Pergunta para ele se foi fácil se dedicar. Pergunta para ele quantas pessoas apontou falando: irmão, você não vai conseguir. Você tá maluco. Largar tudo para estudar, você tá doido? E eu lembro a correria que era desses caras, irmão. Dele, do Rogério. O Rogério vivia com a pastinha debaixo do braço, passou no concurso. E aí o governador não queria nomear. Vivia com a pastinha debaixo do braço, colhendo assinatura. Vale de Baca. Deserto. Para chegar na promessa, nós temos que percorrer pelo vale. Não é fácil. E aí talvez você está aí perto de conquistar aquilo que Deus tem para a sua vida, perto de conquistar as promessas que Deus tem liberado na sua vida, e você quer desistir porque você está no deserto, achando que foi Satanás que te mandou para lá. Não, foi Deus que te mandou para lá para te preparar e te forjar e te capacitar para assumir a promessa. Para mim, a palavra é de força em força. O vale, ele tem espinhos, ele tem pedras. Mesmo sendo de força em força, mesmo sendo sustentado em meio às pedras, as pedras machucam, os espinhos cortam. Mesmo sendo de força em força, nós estamos sujeitos a passar por situações constrangedoras. Mas quem nunca levou uma pedrada? Alguém que já levou uma pedrada, gente? Você não está vivo? Pedras são feitas para gerar marcas, resistência. Quem nunca brincando se cortou, se machucou, ou talvez até se furou no espinho? Mas você continua vivo. E eu sei que você está nesse propósito, nessa caminhada rumo a Sião, como aquele povo. E quem quer chegar em Sião quer chegar ao menos arrumado, como você vê hoje, passou um perfume, tomou um banho. Quem quer chegar em Sião não quer chegar lá machucado. E aí eu te pergunto, o que te contaram a respeito de Sião? O que te falaram a respeito de vir para o culto? Porque tem gente, pastor Maxwell, que só quer vir para o culto se estiver bem. Eu conheço gente assim. Não vou para o culto hoje não, porque eu estou mal. Não vou para o culto hoje não, porque eu não estou bem. Eu conheço que tem gente que vem para cá só quando está bem. Se o cara passa uma provinha de nada, às vezes a bênção está preparada, o cara está saindo de casa, tropeça numa pedra e fala: não vou hoje não. Já está furioso. E eu olho para esse povo de Sião e vejo que, assim como nós, quando sai de casa, acontece algo para que nós não chegamos aqui. Aquele povo de Sião, quando está subindo, aquele povo quando está subindo rumo a Sião, que vai passar pelo vale, eu vejo que aquele vale ele também tem pedras, ele também tem espinhos, e não é fácil. O vale de Baca
O nome Baca significa lágrimas. E eu vejo, cara, um vale para ser chamado de lágrimas. Quantas pessoas não devem se machucar ali, naquele local? Quantas pessoas não devem se decepcionar? Quantas pessoas não devem querer voltar para trás? Mas ao final do vale também tem uma planta que se chama baca. E essa planta, assim como algumas outras plantas, ela solta um líquido. Você já viu que tem algumas plantas? Na minha infância tinha uma que a gente chamava de mijo de macaco. Não sei se vocês já brincaram, que você aperta assim e ela espirra água. Já brincou? Não, né? Tá indo? Tem outras que libera leite tóxico. Tem aquelas plantinhas que você aperta e ela solta o leite. Na minha infância também eu cansei de ir lá e machucar a árvore para ela escorrer o leite. No outro dia a gente ia lá e tirava para fazer cola de madeira, para fazer cerol. Mas a de baca não. Porque para Deus colocar uma árvore no final do vale, e aí não é no começo, não é no meio, mas ao final do vale, chamada baca, água é pouco. Leite, colocar uma planta que gera leite tóxico, o povo não pode beber. Mas essa planta de baca, ela libera um bálsamo. Ela libera um óleo chamado bálsamo. E aí quando você vai para a história pesquisar o bálsamo na época, ele era usado como remédio medicinal para colocar nas feridas. E eu fico pensando que quando aquele povo atravessa e chega do outro lado, todo ferrado, todo machucado, vai lá na plantinha, pega o bálsamo e passa nas feridas. Deus está liberando cura aqui hoje. Deus, Ele quer curar feridas. E aí, irmão, eu queria que você escutasse o que eu escutei, a voz que eu escutei esse mês, essa semana passada, quando eu decidi esconder algumas feridas, quando eu decidi esconder algo que para mim fazia mal, que eu achava que eu estava curado, mas não. Deus falou: expõe a tua ferida, que eu irei passar o bálsamo. E muitas das vezes você tem escondido as tuas feridas, muitas das vezes você tem escondido aquilo que te fez mal. Você tem tampado, colocado um band-aid, você tem colocado ataduras. E deixa eu te falar, em feridas não se coloca ataduras. Ela tem que respirar, ela tem que estar exposta, ela tem que pegar vento, ela tem que pegar o sol, senão ela não cicatriza. E nós escondemos essas feridas. Mas Deus, Ele quer hoje que nós colocamos para fora, que nós expunhamos as nossas feridas, para que o bálsamo seja derramado e para que a cura seja derramada sobre as nossas vidas. Aquela planta, e aí já partindo para o final, eu queria que você entendesse algo, que aquela planta, ela está no final do vale. É como se eu tivesse vindo para a igreja e na porta da igreja, antes de eu apertar a mão de quem me recebe, tivesse uma árvore com um bálsamo. E antes de eu entrar na igreja, antes de eu entrar no culto, eu fosse lavado com renovo, eu tivesse as minhas feridas curadas. Porque aqui dentro é um lugar onde o Espírito tem liberdade. É um lugar onde você veio para receber, para celebrar. Você não veio para colocar as suas feridas no altar. Você veio para celebrar. E na porta tem um bálsamo te esperando para poder passar nas suas feridas, para poder te lavar com o renovo, para poder trazer paz à sua vida. É antes de entrar no culto.
antes de entrar no culto. E eu vejo, sabe, o pessoal chegando em Sião. A festa que não deveria ser. A celebração que não teria naquele local, naquele templo. Todo mundo lavado com bálsamo. Todo mundo curado. Não tem dor, não tem choro. Choro só de alegria. Derramar só do Espírito. Hoje Deus tem um bálsamo para a sua vida. Curva a sua cabeça, eu quero orar. Pai, em nome de Jesus. Pai amado, eu te agradeço. Porque, Senhor, na entrada de Sião, ó Deus, tinha Baca. Tinha vale, mas também tinha cura. Tinha dor, mas também tinha refrigério. Tinha feridas, mas também tinha o Senhor para nos lavar, nos remir, Deus. Pai amado, eu oro, ó Pai, pelos meus irmãos, ó Deus, que entraram aqui nessa noite. Não sei, ó Pai, ao certo como eles chegaram, ó Deus, mas eu sei que eles vieram. Eu sei, Senhor, que eles enfrentaram, ó Pai, o dia difícil. Eu sei, ó Pai, que eles enfrentaram, ó Pai, as dificuldades, mas aqui estão, ó Pai, em Sião, como aquele povo, ó Pai, que subia para adorar, para celebrar, como aquele povo, ó Pai, que subia para cultuar, ó Deus. Pai amado, que, ó Pai, se alguém entrou aqui, ó Deus, precisando de cura, que o Senhor haja com cura. Pai amado, se o meu irmão entrou aqui, ó Pai, precisando de um refrigério, que o Senhor seja o refrigério para ele nessa noite. Pai amado, assim eu oro. Assim eu oro, Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo.